Pessoal, agora uma palavra sobre como o nosso corpo percebe um movimento vibratório. Então, por mais de um meio. Quer dizer, diferente do mecanismo de audição, onde nós temos um canal sensorial dedicado a isso, no caso no ouvido interno, por aquele processo que nós estudamos juntos, que vai gerar a, a, uma resposta nervosa conduzida pelo nervo auditivo até aquela interpretação no, no córtex auditivo. Já a nossa percepção de vibração é mais difusa no corpo. Então, a gente tem mecanismos cutâneos aí associados ao sentido do tato, que nos permitem perceber que algo vibra, tá certo? Nós temos receptores cutâneos específicos para perceber vibração. Então, por exemplo, um exemplo, né, quando você está procurando algo numa sacola ou numa bolsa, sem usar a visão, só passando o dedo, roçando naquela superfície, isso é uma forma de vibração, nós vamos, por exemplo, conseguir identificar o que nós procuramos, já buscamos. Então, esse é um uso do nosso mecanismo de detecção de vibração. Tá? Nós também temos mecanismos internos, pessoal, associados aos nossos músculos, aos tendões, né? Receptores específicos para um sentido que eu também já comentei com vocês, que é o sentido de propriocepção. Aquela ideia que a gente sabe a localização, por exemplo, dos segmentos corporais sem precisar fazer uso da visão. Esse mecanismo também nos permite perceber movimento vibratório. Nós temos um terceiro mecanismo muito interessante também, que fica no ouvido interno, mas não participa diretamente do fenômeno auditivo, que eu já comentei com vocês, ele é executado através dos canais essa estrutura superior, que fica acima do labirinto, dentro do ouvido interno. Então, são como se fossem três eixos coordenados no sistema cartesiano, que tem também um fluido, tem uns elementos que se deslocam na medida que o corpo ou a cabeça se desloca. Isso também nos permite perceber um movimento vibratório. E finalmente a gente tem um mecanismo propriamente visual. Você percebe a vibração também quando ela permite uma detecção pelo nosso mecanismo visual. Tá? Aqui alguns detalhes desse sistema do ouvido interno, que é o chamado sentido vestibular ou sentido gravitacional, que faz parte do nosso mecanismo. Né? Aqui, pessoal, está mostrando um corte aqui da nossa pele, da nossa cutis, né? Da nossa epiderme, mostrando os receptores específicos, por exemplo, com os corpúsculos de mais, né, que participam desse nosso sentido de tato, no sentido de perceber um contato que, quando alterna, vai nos permitir, detectar a vibração. E esse sentido é integrado no chamado córtex somestésico, córtex somatosensorial. É essa região dos dois lados do hemisfério, pessoal, que está em destaque aqui, olha, fica perto do córtex auditivo, do córtex gustativo, é onde os transdutores de pressão associados ao tato, onde eles entregam a informação, é aí que a gente tem essa percepção, essa sensação de tato ou vibração. Essa figura aqui bizarra, pessoal, é uma representação do corpo humano associado à sensibilidade de várias partes do corpo com relação ao fenômeno do tato, ao sentido do tato. Então, essa coisa exagerada das mãos, né, dos lábios, da língua, é porque nessas regiões a gente tem muitos desses receptores e o sinal que chega do tato aqui é muito maior, por exemplo, do que aqui na perna ou nas costas. O pé também é muito sensível ao tato, a gente sabe muito bem, né? Então,
é uma representação da distribuição aqui no córtex somestésico ou somatosensorial de como o nosso corpo está mapeado, tá certo? Então, por exemplo, há muito mais receptores que vão entregar a sensação de tato associado com a mão, por exemplo, né? Muito bem, gente. Esse esquema aqui, pessoal, olha só, ele está um pouco como aquela figura, mas um pouco mais em detalhes aqui, já dando valores, olha, em pressão, aqui em gramas por milímetro cúbico, de como certas partes do corpo respondem à pressão e, por tabela, à vibração, né? Então, por exemplo, a córnea, ela é muito sensível, olha, basta pouca pressão para ser detectada. E aqui tem um limiar, né, um threshold, um limiar de dor e de percepção, um do lado do outro. Então, enquanto que a córnea é muito sensível, por exemplo, o abdômen já é menos, né? Enfim, é um mapeamento da sensibilidade do corpo humano com relação à percepção desse movimento vibratório, quando há um contato de um meio sólido, né, com essas partes do corpo. Aqui, pessoal, é uma plotagem do que se chama de PSD, né, densidade espectral de potência, Power Spectral Density, sobre o perfil vibratório aqui está sendo mostrado de um avião e de um automóvel, tá? Então, olha, vou fazer uma leitura dessa grandeza aqui do PSD. É G ao quadrado, ou seja, aceleração ao quadrado, dividido por frequência. Tá certo? Então, ao mesmo tempo que essa medida nos dá uma ideia da aceleração variando em função da frequência. Então, mostra concentrações de energia vibratória para certas frequências. Então, semelhante ao que a gente já viu também no estudo do ruído. Então, por exemplo, aqui, pessoal, olha, o automóvel, em comparação com o avião, olha, o perfil vibratório dele, para frequências aqui entre 10 e 20 Hz, ele é bem mais acentuado em termos de aceleração, ou seja, de energia, né, vibratória, enquanto para frequências mais baixas, o perfil tanto do avião como do automóvel é semelhante. Então, esse tipo de display, de gráfico, pessoal, eles nos dá uma ideia de como essa energia vibratória está distribuída em função da aceleração que esse movimento vibratório produz, em função da varredura de frequências dessa vibração. Essa vibração que, no caso, voltando àquele conceito, é uma vibração estocástica, né, aleatória. Trator agrícola, uma plotagem de um PSD, né, para um trator agrícola em função, por exemplo, da marcha utilizada. Né? Terceira marcha, que vai estar associada com uma velocidade maior, apresenta um perfil vibratório com mais intensidade de aceleração. Né? E aqui a varredura de frequência. Então, isso vai depender de uma série de coisas, né, pessoal? Do perfil do solo, das características do solo, das características de amortecimento da base do assento, que isso aqui é medido na base do assento, certo? Da pressão de enchimento do pneu, etc. Né? Bom, então agora vamos mergulhar na compreensão de como é que se dá essa interação entre algo que vibra, por exemplo, a base do assento, e como ela vai colocar em movimento algo que está sobre ela em contato. No caso, o operador de um trator, que vai ser o nosso exemplo constante. Né? Então, para entender essa relação, nós primeiro vamos entender como o corpo humano vibra, ou seja, quais são as características vibratórias do corpo humano,
como ele responde em função da distribuição de massa, elasticidade, não só elasticidade, o material biológico, vocês sabem, ele tem uma característica de ser um comportamento viscoelástico, então ele tem muito amortecimento viscoso junto com a elasticidade, uma representação mais complexa, né? As características geométricas de distribuição de massa, tudo isso define um perfil vibratório complexo para o corpo humano. E esse perfil está estratificado em função de segmento corporal, certo? Isso também a gente precisa entender. Bom, entendendo essas características vibratórias do corpo humano, nós precisamos entender como as máquinas vibram, como elas induzem essas vibrações em nosso corpo, isso também a gente sabe por estudos experimentais, e finalmente como eles se comportam como um sistema, porque no caso do perfil vibratório transmitido para todo o corpo através do assento, você tem uma base que está vibrando e você tem uma massa suspensa com características vibratórias complexas que vai receber esse input de base, no caso através das pernas e das nádegas, e vai vibrar também, mas o perfil vibratório desse corpo vai ser diferente do perfil vibratório do assento, pelas características viscoelásticas e geométricas desse corpo. A gente tem que entender isso também. Então, por exemplo, de novo, vamos imaginar o que era operar um trator desse. Vocês percebem que aqui, olha, diferente dos tratores modernos que tem um sistema de amortecimento central na base do assento, que tem amortecedores e molas projetadas para atenuar essa vibração do chassi. O que nós temos nesse tipo de assento é um feixe de molas. Você percebe que o assento tá preso no chassi do trator por um feixe de mola. Então, esse tipo de intermediação entre a vibração do chassi e a que chega no assento com a pessoa operando, na verdade, ela servia para amplificar esse movimento vibratório do chassi. Ou seja, se a gente medir a aceleração no chassi aqui e a aceleração no assento, que está sendo transmitida para o operador, esse efeito desse feixe de mola vai aumentar as acelerações. Então, ele faz justamente o contrário do que deve fazer um bom assento veicular, certo? Essa era a realidade dos tratoristas dessa época ainda. Não devia ser um trabalho muito fácil e saudável, né, gente? Então, bom, como é que nós vamos caracterizar a exposição do corpo humano à vibração? Então, tem basicamente 3 tipos característicos de exposição. Então, primeiro vamos caracterizar quando essa vibração ela é transmitida simultaneamente a toda a superfície corporal. Quando todo o corpo está imerso no meio vibratório. Essa não vai ser de interesse para nós. Imagina que há uma explosão e você é atingido por aquela massa, aquele meio que foi posto em movimento, ou seja, vibra, e você vai receber essa oscilação em todo o seu corpo. Não? Ou se você está na água, enfim, isso para nós não é de interesse agora. O de maior interesse é justamente essa vibração, que ela é transmitida assim a todo o corpo, mas através de uma superfície de apoio. Pode ser o assento, né? Pode ser os pés, como nessa figura aqui, se você está em pé sobre uma estrutura que vibra, essa é uma exposição de corpo inteiro através de uma superfície de apoio. Essa é a mais comum que nos interessa. Outra muito importante também é a chamada vibração segmentar. É quando ela é transmitida por uma ferramenta, por exemplo, vibratória, ou algo que vibra, que você está em contato, por exemplo, com as mãos, que ela vai submeter aquele segmento corporal a uma alta intensidade de vibração, mas essa vibração ela é atenuada
pelas características viscoelásticas do corpo e não chega a ser transmitida ou é pouco transmitida para as outras estruturas corporais. É o caso, por exemplo, do martelo pneumático ou outras ferramentas vibratórias de potência. Tá certo? Nós temos também que caracterizar a direção dessa exposição a esse movimento vibratório de corpo inteiro através de uma superfície de apoio. Então, os chamados eixos basicêntricos do corpo humano são os 3 eixos, né? Então, o chamado eixo Z é o eixo longitudinal, ou seja, sentidos pés, cabeça. Esse é o mais importante para caracterizar a exposição veicular, por exemplo, em particular tratores, carros, veículos, né? Você tem o eixo X, que é costa-peito, chamado o eixo anteroposterior, esse aqui, né, pessoal? E nós temos o eixo Y lateral, o que vai de ombro a ombro, sentido esquerdo e direito. Então, por exemplo, quando que numa situação de exposição a aceleração medida pelo eixo X, por exemplo, costa-peito, ela é importante como caracterização de exposição. Imagina, por exemplo, um trem. Um trem ele tem uma vibração que não é tão significativa vertical, pelas características de rolamento, mas ele tem uma grande inércia, né, longitudinal. Então, você sente essas mudanças de velocidade mais no sentido antero-posterior, costa-peito, né? Então é isso, pessoal. Por exemplo, num barco, de repente, num navio, a exposição também lateral, ombro a ombro, também é importante. E tanto linear quanto angular, né? Então, nós vamos imaginar, por exemplo, que um ponto tem 6 graus de liberdade. Então, vamos imaginar o sistema cartesiano, os 3 eixos, e uma partícula, por exemplo, ela pode oscilar de forma linear na direção de cada eixo, mas ela também pode girar na direção dos eixos. Então, esses caracterizam os 6 graus de liberdade. Então, da mesma forma, para o corpo todo, a gente também pode caracterizar a exposição à vibração através de 6 eixos, 3 lineares e 3 angulares. Só que, na grande maioria das vezes, vai interessar apenas avaliar a aceleração numa determinada vibração, numa direção, desculpa. E para nós vai ser a direção vertical, ou melhor, o eixo Z, aqui chamado de longitudinal, porque pega toda a longitude do corpo, né? O sentido pé, pés, cabeça, tá bom? Bom, eu vou deixar esse texto aí para vocês lerem com mais detalhe, pessoal, mas eu quero fazer uma observação bem geral. Quais são as características vibratórias do corpo humano? Então, da mesma forma como a gente faz com estruturas mecânicas, com máquinas, com pontes, que vão sofrer o efeito de forças externas que vão induzir oscilação em pontes, em estruturas mecânicas e civis, nós precisamos determinar as frequências naturais associadas àquela estrutura ou àquela máquina. De novo, então essas frequências naturais são características próprias que variam em função de como a massa está distribuída no sentido geométrico, né? Como o conteúdo de elasticidade, de amortecimento daquele corpo, certo? É a mesma coisa com o corpo humano. Aqui, muitas vezes mais complexo, por essas características típicas de tecido biológico, comportamento viscoelástico. Então, nós temos uma distribuição de frequências naturais que depende do segmento corporal. Então, por exemplo, as frequências naturais associadas com a vibração da nossa cabeça, quando a gente estiver submetido a uma vibração de corpo inteiro,
elas são diferentes, por exemplo, do nosso tronco, das nossas pernas, das nossas mãos. Isso significa que essa exposição a uma vibração complexa, uma vibração estocástica, com conteúdo grande de frequência, vai afetar diferentemente diferentes segmentos corporais, podendo provocar o fenômeno da ressonância em um segmento corporal, enquanto não está afetando o outro. É o caso aqui, por exemplo, eu vou voltar um pouco nesse slide, pessoal. Por exemplo, vamos imaginar então que a gente esteja sobre uma plataforma vibratória que está vibrando no sentido longitudinal do corpo humano, uma vibração vertical, tá certo? E ela começa com uma frequência bem baixinha e vai aumentando a frequência. Então, o que se sabe é o seguinte, pessoal, até uns 2 Hz, mais ou menos, essa pessoa que está em pé nessa plataforma, ela vai vibrar junto com a plataforma. Ela como se ela fosse rígida. Ela vai ter um movimento de corpo rígido. A partir mais ou menos de 2 Hz, começam a ocorrer ressonâncias localizadas em função das frequências naturais associadas a diferentes segmentos corporais. Chega um momento, por exemplo, que quando já estiver lá perto dos 20 Hz, só a cabeça começa a oscilar, ressonando, enquanto que o resto do corpo não. Em certo momento, as mãos, depois é o tórax. Então, esse mapeamento das frequências naturais do corpo humano é importante para a gente prevenir, por exemplo, exposições potencialmente prejudiciais à saúde das pessoas em função das características vibratórias da máquina, né? Então, já se conhece, pessoal, se conhece bem o mapeamento dessas frequências naturais do corpo humano. Então, essa figura aqui, ela não está boa, essa aqui está melhor. Tá? Então, por exemplo, para uma pessoa sentada, por exemplo, né? Por exemplo, a massa abdominal, né? Aqui, as vísceras, os órgãos internos, aqui, ó. As frequências de ressonância estão entre 4 e 8 Hz, tá bom? A cabeça já tem frequências naturais mais elevadas na faixa de 25 Hz, o globo ocular, o braço, o antebraço, a espinha, tá certo? Então aqui está mostrando um mapeamento das frequências naturais do corpo humano. E aí vai acontecer um fenômeno que é particularmente importante para, por exemplo, para operadores de trator, para tratoristas. A gente sabe, pessoal, que o trator vibra com alta intensidade, ou seja, alta aceleração e baixa frequência. O perfil vibratório do trator, então, ele tem ondas mais longas, com a frequência baixa, mas com grande amplitude. E quais são essas frequências principais de vibração dos chassis do trator agrícola? Justamente elas ficam na faixa das frequências naturais da região do abdômen. Ou seja, elas induzem um fenômeno de ressonância, então os órgãos internos, eles se movimentam, vibram numa amplitude considerável e a gente sabe por estudos epidemiológicos feitos em populações, por exemplo, de tratoristas, que há uma incidência significativa de distúrbios gástricos e de coluna vertebral. Tá vendo? A coluna vertebral também tem uma frequência natural próxima dessa. Aqui não está mostrando, mas ela também está próxima dessa faixa de frequência.
natural do abdômen. Então, essas duas estruturas corporais, a coluna e os órgãos do abdômen, são afetadas pela exposição por muito tempo, muitos anos, no caso de operadores de tratores. Eles mostram distúrbios tanto na coluna quanto nos órgãos internos, que estão, existe, o fator etiológico, no caso, é a exposição a essa vibração característica de tratores. Tá certo? Mais uma palavra sobre essa exposição a tratores. Quer dizer, se a gente pensar em tratores, nem vamos falar naquele trator que eu mostrei para vocês com rodas de ferro. Mas mesmo hoje, você não é todo agricultor que tem acesso, aliás, poucos têm, a esses tratores muito modernos com cabine. A maioria da nossa frota ainda são tratores sem cabine. E evidentemente, é muito mais fácil você isolar essas vibrações que sobem pelo chassi e atingem o operador se você tem uma cabine com toda a sua estrutura de amortecimento, do que simplesmente um assento com a sua estrutura de amortecimento também, mas a capacidade de dissipar essa energia vibratória do assento é muito menor da cabine. Então, a cabine não só, claro, promove um ambiente climatizado, livre de poeira, com baixo ruído, né? Mas também diminui a exposição a esse tipo de vibração potencialmente daninha para a saúde do operador, em função dessa capacidade de isolar essas frequências. Por uma questão de massa e rigidez. Tá? Pessoal, em condições de laboratório, isso aqui é um estudo bem antigo, né? Mas em condições de laboratório foi caracterizado o que se chama de resposta fisiológica, tá certo? À exposição à vibração, e aqui em particular induzida por tratores. Então, foi medido, por exemplo, a taxa de batimento cardíaco, a taxa de ventilação pulmonar e o consumo de oxigênio para duas temperaturas, vocês estão vendo aqui, em função da aceleração da base do assento, tá certo? Que foi o que gerou essa resposta fisiológica. Foi aumentando a aceleração de base e esses fenômenos fisiológicos também foram se intensificando, tá certo? Pode chegar num nível, por exemplo, que a pessoa pode hiperventilar, né, ficar buscando ar, mas conseguindo pouco, porque ela está hiperventilando. Isso provoca um aumento da taxa de batimento e, consequentemente, um aumento do custo energético, metabólico, porque todo o corpo ele faz frente a essa vibração se retesando, né, retesando a musculatura. Isso implica em custo energético. Pode chegar num nível que a vibração pode ser tão intensa, isso está longe de ser o caso do trator agrícola, mas pode provocar, por exemplo, distúrbios visuais, né? Uma situação até de descolamento de retina, né? Que é uma preocupação, por exemplo, com pilotos, né? Que sofrem altíssimas acelerações, né? E as que eu já comentei com vocês, as lesões dos eixos lombares, né? Problemas digestivos, esses distúrbios que foram detectados nesses estudos epidemiológicos, tá?